Pois é, existe uma crise na economia e o Itaú nem sente isso. Eu penso que o Itaú tá maquiando, dando uma de lojas americanas. Muito estranho o Itaú ficar dando resultados ótimos direto. E aí, o que você acha? Você acha que o Itaú tá manipulando os números da contabilidade? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o tema desse vídeo é Itaú, porque o nosso amigo disse: estranho, hein, Luan? A gente tá numa crise pesada e só o Itaú não sofre. Só para você entender o contexto disso, é o contexto do Banco do Brasil. Fiz 2 vídeos a respeito disso aqui no canal e ele trouxe esse questionamento no último vídeo. Por quê? Porque, viu, como assim o Banco do Brasil vem sofrendo trimestre a trimestre com a inadimplência por conta da elevação do juro na economia e o empobrecimento da população? E por que o Itaú, ao contrário disso, que costuma ter resultados muito próximos em termos de rentabilidade com o Banco do Brasil, por que o Itaú não teve uma expressiva piora na inadimplência e por que o Itaú conseguiu manter o mesmo nível de rentabilidade? Eu tô achando isso muito estranho, Luan. Assim como aconteceu com as lojas americanas, que foi aquela fraude de bilhões e bilhões de reais que prejudicou inúmeros investidores, você já deve saber. Mas talvez você esteja já questionando o seguinte, o comentário do colega: como assim crise? Olha a bolsa na máxima histórica, subindo quase 16%, em dólares subindo mais de 20%. Como assim? Esse cara tá louco. Olha, eu acho que você deveria repensar isso que você tá falando. Por quê? Não é porque a bolsa subiu que tá tudo indo bem. Calma lá. A alta da bolsa nada tem a ver com a melhora da economia. Cuidado com o viés de resultado. Sabe o que é o viés de resultado? A gente julga as pessoas, as entidades, os países pelo resultado. Pô, mas não é certo fazer isso, Luan? Não, porque o resultado não depende só da sua habilidade ou da habilidade do gestor, depende também da sorte, do acaso. Não seja iludido pelo acaso. Nassim Taleb traz um livro só falando sobre isso. Julgue pelos processos. Julgue pela tomada de decisão. O passo a passo, seguir um passo a passo coerente e racional, então é isso que eu vou julgar. Vamos lá. A bolsa está subindo bastante, então a economia está indo bem? Nada disso. Taxa Selic indo para 15% ao ano, você acha que a economia está indo bem? Os recentes dados de inflação mostram para a gente uma desaceleração da economia. A dívida pública não para de crescer. Empresas fechando, recuperações judiciais não param de acontecer. Empresas da Bolsa de Valores fechando capital, saindo da Bolsa de Valores. O Banco Central ainda não decidiu por reduzir a taxa de juros. Segue acompanhando. Por quê? Porque o governo não para de aumentar gasto público. Então não se iluda pelo simples resultado da Bolsa de Valores. Assim como a Bolsa de Valores pode estar caindo, mas a economia bombando. Deixa eu dar um exemplo disso aqui que eu tô falando com o Warren Buffett. Eu vejo algumas pessoas criticando o Buffett falando: o Buffett tá com todo esse caixa de 330 bilhões de dólares, não investe, perdeu a alta consecutiva de 2 anos, de 20% ao ano do S&P 500, ficou de fora, ele errou. Será que ele errou? Eu não sei se ele errou. Ele tá seguindo um método que ele seguiu por 80 anos, que fez ele ser o Buffett. O fato dele ter caixa quando a bolsa está cara, mesmo que a bolsa continue subindo, isso faz dele alguém que errou? Vamos começar a julgar pessoas, países, entidades pelos processos, pelo processo de tomada de decisão, não pelo resultado, porque o resultado depende muito do acaso. Muito do que você percebe de resultado é aleatoriedade, aceite ou não. Então, sim, estamos numa crise. O agronegócio brasileiro, que é responsável por mais de 30% do PIB brasileiro, sofrendo, produtor rural sofrendo, não consegue pagar suas dívidas, prorrogações atrás de prorrogações, renegociações, e o Banco do Brasil, com a maior carteira de crédito do agro, detendo a participação de 50% desse mercado, sofreu e continua sofrendo. Mas e o Itaú? Por que ele parece estar blindado a respeito disso? Vamos olhar aqui para os números. Antes, só uma dúvida muito comum entre os investidores a respeito de ações ordinárias e preferenciais. No caso do Itaú, basicamente é uma questão de liquidez. YouTube 3 tem um dividend yield maior, enquanto YouTube 4 tem um dividend yield menor. Então a YouTube 4 é mais cara. Só que a liquidez da 3 é bem menor. Olha a liquidez da 3 aqui. 20 milhões de reais por dia para o pequeno investidor dá. YouTube 4, quase 1 bilhão de negociação diária. Então é uma questão de liquidez. Portanto, o mercado financeiro paga mais caro na 4, em termos de múltiplos, pela maior liquidez. Simples assim. Aí você faz a sua opção. E o Itaú foi um dos bancos que mais subiram nesse ano. Nos últimos 12 meses, uma subida de quase 35%. No ano, a ação sobe 36%, cara. Bradesco subindo 35%. E o Bradesco é um case de recuperação.
Banco Itaú não tem nada de recuperação. Ele segue consistente há muitos anos. Desde a pandemia, a gente não percebe resultados fracos no Itaú. E a pandemia foi um evento sistêmico que atingiu todo o setor financeiro. Aí é algo atípico, é um cisne negro. Santander subiu 26% e Banco do Brasil estava subindo mais ou menos isso, só que diante de toda a queda, olha só aqui Banco do Brasil, só subindo 7%, bem abaixo do Ibovespa, metade do Ibovespa. Por conta de toda essa subida, hoje o índice preço-lucro do Itaú segue praticamente na sua média histórica, de 9,92. Então já não há mais desconto no Itaú. Itaú estaria hoje muito próximo do que o mercado costuma chamar de preço justo. E a gente, como investidor, não quer pagar o preço justo. A gente quer pagar barato. E esse é um dos motivos pelos quais eu não tenho Itaú, mas eu preciso reconhecer que o Itaú, e todo esse período aí tem mostrado isso pra gente, é o melhor banco da economia brasileira. Muito acima do Banco do Brasil, muito acima do Bradesco, muito acima do Santander, muito acima de todos os bancos. E isso causa dúvida, como a gente viu no nosso amigo ali. Mas primeiro, vamos conhecer aqui um pouquinho a respeito do Banco Itaú. Tem 100 anos de história, nasceu em 1924. Presente em 18 países, retorno sobre o patrimônio líquido, famoso ROI, 22,5%. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil reportou um ROI abaixo de 17%. Quanto maior o ROI, mais rentável é o banco, porque o ROI ele mede a capacidade do banco de gerar lucro líquido a partir do seu patrimônio. Então o banco tem uma base de patrimônio, quanto que ele gera de lucro a partir desse patrimônio? Esse é o nível de rentabilidade, quanto maior, melhor. 22% é um nível muito alto mesmo. No Brasil, os bancos precisam ter um nível de rentabilidade alto assim, porque o custo de crédito no país é muito alto. O custo do funding é muito alto. É só você olhar para a taxa Selic hoje aí a 14,75. Isso dificulta nível de rentabilidade, porque o banco, ele capta dinheiro de terceiros e a partir desse dinheiro de terceiro, ele empresta para outrem para ganhar um spread. Mas para você ganhar um spread saudável e não sofrer com inadimplência, com prorrogações e negociações, com acordos, etc., é preciso escolher muito bem o crédito para você não tomar calote e, assim, conseguir um nível de rentabilidade alto. O índice de eficiência, 37,5%, teve queda nesse índice de eficiência. Luan, queda? Então aqui foi ruim. Não, índice de eficiência, quanto menor, melhor. Então quanto mais cai, significa que o banco está se tornando mais eficiente. O que isso significa? O índice de eficiência mede o nível de despesa do banco contra o seu nível de receita. Então, quanto menor esse índice, menor a despesa frente a um nível de receita, entendeu? Então, o banco está se tornando mais eficiente. Mais rentável, mais eficiente. Mas será que ele está sacrificando o crescimento? A gente já vai ver isso aqui. E o lucro que foi reportado foi superior a 11 bilhões de reais. Se ele conseguir simplesmente reproduzir esse mesmo lucro para os próximos trimestres, a gente está falando de um lucro de quase 45 bilhões de reais frente a um lucro provável do Banco do Brasil ali em 32 bilhões. Olha o distanciamento. É um banco hoje super diversificado em termos de soluções. Hoje a gente tem a tal da laranjinha. Isso aqui demonstra que o Banco Itaú não está parado no tempo, usando até o termo laranjinha, uma estratégia de marketing, para conseguir atingir o público ali mais jovem, etc. Mas olha só, é o banco que mais investe em marketing, tem a marca mais valiosa do país. É isso aí. E aqui está um diferencial desse banco. Nível de rentabilidade, como a gente viu. Olha só, em 2024, o banco conseguiu um nível de rentabilidade de 22,2%, frente a um custo de capital de 13,9%. Em 2014, ele já conseguiu 24% contra 16%. Isso é consistente. Atualmente, 22,5% contra 14,8%. Olha só o nível de custo de capital. Imagina só, vamos voltar para 2016. 17% de custo de capital. O Banco do Brasil conseguiu um nível de rentabilidade abaixo de 17%. Aqui ele teria até prejuízo num trimestre. Já o Banco Itaú não. Então esse é um diferencial de fato. Mas será que é tudo maquiado? E eu já antecipo aqui para você, não há como saber. O investidor, infelizmente, ele precisa confiar na contabilidade da empresa. Se você desconfia de alguma empresa ou outra, não invista. Só isso. E aqui já antecipo também. Nos preços atuais, eu não compro o Banco Itaú, mas confesso que o dedo coça quando tem uma grande queda no mercado de comprar Itaú, por conta de toda essa consistência, que em 100 anos de história nunca se comprovou haver uma fraude. Significa que não vai acontecer no futuro? Não significa. A incerteza faz parte do jogo. Se você não sabe conviver com a incerteza, fica na renda fixa de liquidez diária a curto prazo. E mesmo assim você vai ter que conviver com a incerteza de risco de crédito, ainda que baixo, e de inflação. E aqui, alguns números que surpreendem, não só em termos de rentabilidade. Margem financeira com os clientes cresceu quase 14%, um crescimento muito alto, mas olha só a margem financeira a mercado, que foi baixa no Banco do Brasil, queda de 12%. Então veja que isso aqui traz um sinal para a gente seguinte, que o aumento da taxa Selic
está diminuindo a margem financeira com o mercado. Então isso está atingindo o Banco Itaú também, não só o Banco do Brasil. É estrutural. Mesmo assim, o banco conseguiu superar a crise, ou está superando, porque a crise ainda não acabou. O custo de crédito também aumentou para o banco. Então a margem financeira caiu, o custo de crédito subiu. Então isso aqui sinaliza que a contabilidade não está maquiando nada. E a inadimplência do banco, aqui ó, de 90 dias, 2%. Enquanto a do Banco do Brasil supera 3%, aqui é 2%. Por quê? Porque a exposição ao agronegócio aqui é bem inferior, bem inferior. E a gente está vendo uma crise no agronegócio. O produtor rural não está conseguindo rentabilidade suficiente para pagar esse nível de juro. Mas o Itaú, como que ele se protege? Onde está a carteira de crédito do Banco Itaú? Sendo o quê? Ele cresceu a carteira de crédito no período 13%. Então, ele não está sacrificando o crescimento. Ele está crescendo carteira de crédito, mesmo assim mantendo um nível adequado de inadimplência e crescendo o resultado, reduzindo índice de eficiência, com um nível de ROI alto. Parece até mentira. Sim, eu entendo o que o cara está falando. O que está acontecendo? Como que eles conseguem fazer isso? E um dos segredos, além de todo o know-how, é a carteira de crédito montada ao longo do tempo e o foco do Itaú. O que acontece? Note aqui a distribuição dessa carteira de crédito. 74 bilhões de reais em consignado. Aqui é crédito colateralizado com garantias, então a inadimplência aqui é praticamente nula. Cartão de crédito, mais de 86% no à vista, então aqui também a inadimplência está baixa. Grandes empresas, 425 bilhões de reais. São grandes empresas. E grande empresa não dá calote, raramente, salvo se entra em recuperação judicial. Só que a gente viu que o Itaú selecionou tão bem a sua carteira de crédito que ele não sofreu com Americanas, não sofreu com essas fraudes aí, porque não foi arrojado demais ao conceder crédito às empresas. Veja, quando um banco vai conceder crédito a uma empresa, ele avalia os balanços, ele analisa a saúde financeira da empresa, e o Itaú é bom em fazer isso, simples assim. E olha o volume em grandes empresas, 425 bilhões. Em micro, pequenas e médias, 273 bilhões. Isso significa que o banco focou muito mais em grandes empresas. Isso gera uma previsibilidade de resultado maior. Imobiliário, onde o risco é baixo, 131 bilhões. Veículos, onde o risco é alto, mas tem o veículo como garantia, 36 bilhões. Pouca coisa, pouca coisa. Você consegue perceber aqui então que a carteira de crédito do Itaú é focada em alta renda, nas grandes empresas, e na pessoa física também o foco é alta renda. E veja, outro dado que sinaliza que parece que não tem nenhuma maquiação aqui. O funding de clientes reduziu 2,1%, o que é ruim, principalmente em depósitos a prazo, que teve queda de quase 19 bilhões. Concentrado em depósitos no exterior e variação cambial. O pessoal está mandando dinheiro para fora. De novo, sinal de crise. Nível de Basileia adequado, acima de 14%. O mínimo recomendável para se investir num banco é 12%. Se você vê banco abaixo de 12%, cara, é melhor nem entrar nisso. O risco é muito alto de alavancagem. Outro detalhe, muito do resultado do banco vem do atacado. Quase 6 bilhões é atacado. Então, se eu tenho um resultado de 11 e quase 6 é atacado, a maior parte da grana que eu ganho está em grande empresa, não está no varejo. E varejo é onde a gente tem mais risco. O Bradesco sofreu mais por causa disso, por exemplo. Então, cara, é difícil de reconhecer, mas o Itaú criou uma carteira anticíclica. Porque numa crise, os ricos, as grandes empresas, são os que menos sofrem. A demanda com eles é anticíclica, a inadimplência é muito menor. É por isso que se diz por aí, não sem razão, que, por exemplo, investir em Vivara ou Louis Vuitton é uma boa ideia, porque os ricos, mesmo que haja inflação, crise, eles não diminuem tanto o consumo deles, porque eles são ricos, simples assim. E por fim, o guidance do banco, ou seja, a projeção de resultado futuro, como é que está? Crescimento da carteira de crédito entre 4,5 a 8,5, conservador, mas está crescendo até mais, como a gente viu. Margem com o mercado, entre 1 a 3 bi. Custo do crédito, foco aqui no custo do crédito, até 38,5. Esse é o custo máximo que ele projeta e mantém. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil. Custo do crédito, entre 38 a 42. Então o que você percebe aqui? E isso vai estar em revisão ainda para cima, provavelmente. O que acontece? O Banco do Brasil tem um custo do crédito maior que o Banco Itaú. Só que o Banco Itaú entrega um ROI maior que o Banco do Brasil, sinalizando que a carteira de crédito do Banco do Brasil é mais custosa e mais arriscada que a carteira de crédito do Banco Itaú. São números, eu não estou tendo juízo de valor aqui, até porque eu não tenho Itaú, tenho o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é mais cíclico por conta dessa carteira de crédito focada no agro, repleta de renegociações. Recentemente a gente não teve a recuperação judicial da AgroGalaxy? O agro está sofrendo muito. E não pense você que banco paga pouco imposto. Alíquota efetiva entre 27% a 29%. Sendo assim, eu não vejo o Itaú maquiando números. Pode acontecer, eu não tenho bola de cristal, ninguém sabe. Aparentemente está tudo certo, mas ele não está barato. O mercado precificou muito rápido ele. Mas sempre existe
o contra-argumento. Luan, não é melhor focar na melhor empresa, apesar de não ser a mais barata? É uma tese. E eu entendo que as melhores empresas, ao longo do tempo, atraem muito mais capital do que as piores empresas. Isso é quase uma máxima no mercado financeiro. Então eu vejo o Itaú da seguinte forma: se tiver uma queda, aguarde uma queda. Eu vou aguardar, inserir na carteira, porque ele tem se mostrado extremamente consistente, mesmo nessa crise atual. Não estou falando para vender Banco do Brasil, cuidado, não estou falando nada disso. Estou falando de ir monitorando o Itaú, aguardar alguma queda aí, vai que acontece. Em algum momento pode acontecer, o mercado financeiro é imprevisível, cheio de volatilidade aqui no Brasil, vamos esperar. Mas eu não vejo nenhuma fraude aqui. É claro que, gente, contabilidade agressiva e fraude é algo que ninguém prevê, nem as empresas de auditoria. Então, se você ficar ficcionado nisso de novo, fique na renda fixa. E eu citei ali imposto. O prazo da declaração está acabando e você precisa declarar as suas ações, seus fundos imobiliários, etc. Mas para isso, eu tenho uma solução para você que vai resolver o seu problema em menos de 5 minutos, que é o aplicativo da Grana. Por meio desse aplicativo, que é indicado pela B3, com o seu celular, você vai fazer a declaração do imposto de renda no celular em menos de 5 minutos. Sim, e o melhor, com a segurança na indicação da B3. E não bastasse isso, você vai ter uma ferramenta de automação de emissão de DARFs, de cálculo de imposto. Ah, mas agora tem o Revar, só que o Revar não abrange opções, por exemplo, só o mercado à vista de ações. No Grana não, é integral. Então teste o Grana, para baixar o aplicativo é de graça, link na descrição e no primeiro comentário fixado, mas para acessar todo esse ferramental de cálculo do imposto automatizado e principalmente a declaração anual do imposto de renda em menos de 5 minutos da Bolsa de Valores, você vai assinar o plano Mais Grana, é o plano mais completo de todos e o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Vamos aos comentários aqui do último vídeo, alguns comentários. Gostaria de lembrar que em janeiro o Banco do Brasil chegou na faixa dos 23 e não houve tanto burburinho. Olha, eu me lembro de ter falado alguma coisa. Aguardo o Banco do Brasil na casa dos 24 para voltar a aportar. Sim, eu falei que abaixo desse preço fica bacana. Falei isso. Tem gente querendo que a gente venda. Não sei, sempre tem gente querendo que você venda. Faz sentido. Só compra abaixo dos 24. Eu também. E olhe lá, porque eu já tenho uma posição grande. Rapaz, eu vendi tudo e com a minha reserva comprei o mesmo valor de venda? Entendi. Estou com mais ações agora com o mesmo valor investido. Entendi não. Relatório das casas de análise. Invista a longo prazo. Banco do Brasil a 29, oportunidade de compra. Banco do Brasil 25, resultado trimestral ruim, vendam, não vale a pena e vai piorar. Infelizmente é assim que acontece. O segredo para vencer na renda variável é saber esperar. Excelente. Paciência para tomar decisão. Não sair na euforia ou no pânico. Vou comprando aos poucos, visando baixar preço médio. Excelente. Se o seu preço está acima do preço atual, você pode fazer pequenos aportes para baixar preço médio. Não tem problema fazer isso. Agora, para quem vai começar um aporte agora, ou fazer um grande aporte, eu dei minhas considerações no vídeo anterior. E as mantenho. Que aproveitando que a gente falou de Banco Itaú, setor bancário, vou deixar um vídeo aqui para você, onde eu te ensino a escolher ações do setor bancário, analisando tecnicamente os principais indicadores desse setor. Corre lá que é de graça.